E a minha filha de 10 anos, que tava se esfregando com o marido da vizinha, e quando eu cheguei em casa, minha vizinha tava dando uma surra nela. E agora meu ex-marido me denunciou porque a vizinha deixou ela toda quebrada. Eu peguei ela e sentei o cacete nela também. Ela apanhou de mim e da vizinha. A minha filha tem 16 anos, ela não quer estudar, não quer trabalhar, só quer andar atrás do macho dos outros. E a minha vizinha tem 17 anos, ela já tem um filho, o marido dela trabalha na frente da escola da minha filha, numa sorveteria que tem ali. E uma amiga da minha vizinha mandou umas fotos pra ela da minha filha com o marido dela se esfregando na frente da escola. E ela veio aqui na frente da minha casa pra tirar satisfação com a minha filha já saiu peitando ela. Os vizinhos me contaram tudo e eu não sabia onde enfiar a minha cara. E mesmo apanhando com a cara toda quebrada, minha filha gritava e provocava a mulher: aceita, corna, aceita que tu é minha sócia, larga ele hoje que eu já levo ele pra minha casa. Quando eu cheguei, eu fiquei só olhando e minha filha viu que eu tava vendo ela apanhar, ela começou a gritar: mãe, me tira daqui, porque a menina tava em cima dela. Eu não falei nada, parada eu tava, parada eu continuei. Aí acho que por respeito a mim, os vizinhos pegaram e tiraram a menina de cima dela, separaram a briga, mas tava todo mundo gostando de ver a minha filha apanhar. E eu peguei uma vara, fui dando varada nela até chegar em casa. Quando ela chegou em casa, ela se trancou no quarto e ligou pra quem? Pro marido da vizinha. Ele já tinha mandado mensagem pra ela pedindo se tinha algum lugar pra ele ficar, porque a mulher não queria mais ele dentro de casa. Aí meu ex-marido veio aqui em casa e disse que vai me denunciar, pegou minha filha, pegou o marido da vizinha. E a minha filha de 15 anos que ficou grávida de um homem casado, mas eu arrastei ela pelo braço até a casa dele. E, gente, quando eu cheguei lá, o que me surpreendeu foi a atitude da mulher dele. Quando eu cheguei lá, ela tava sentada na calçada com mais 2 amigas. Quando ela me viu chegando, ela começou a gritar: fulano, sai pra fora. E ele lá dentro trabalhando, né? Ele tem uma chapeação a 2 quadras aqui da minha casa, só que ele não tinha visto que era eu e a minha filha que estávamos lá pra falar com ele. Quando ele viu quem era, ele já foi logo dizendo: não, agora eu não posso conversar, volta mais tarde. Aí a mulher dele puxou ele pela camiseta e falou: não, agora tu vai conversar sim, o que é que a senhora quer? Aí eu falei pra mulher dele: olha, primeiramente eu quero falar contigo, a minha filha ela tá grávida do sem vergonha do teu marido, e eu vim aqui conversar com vocês porque depois que essa criança nascer tu pode quebrar ela todinha, só que antes o teu marido vai assumir essa criança. Aí esse homem começou a ficar nervoso, começou a querer gritar comigo, disse: eu não sei se essa criança é minha, eu quero é o DNA. Aí a mulher dele olhou pra ele e falou assim: tu baixa a voz e tu vai assumir essa criança sim, porque tu sabe que esse filho é teu. Aí ela virou e me disse: eu já sabia que a sua filha tava grávida dele porque foi ele mesmo que me contou. E eu só tô aqui ainda porque ele vai vender tudo isso aqui e vai me dar metade, daí sim eu vou embora. Aí eu não sei de onde é que esse homem tirou o dinheiro, deu o dinheiro pra mulher, mas ele também não queria que ela fosse embora. Aí a criança nasceu e a burra da minha filha foi lá morar com aquele cara casado 2 meses depois que a mulher dele foi embora. E eu avisei ela, gente. Eu falei: minha filha não vai, a mesma coisa que ele fazia com a mulher dele, ele vai fazer contigo. Aí agora ela tá lá, já tem 22 anos, tem 3 filhos e tá passando pelo que a mulher passava. Semana passada ela chegou aqui em casa gritando com as crianças penduradas, dizendo que era pra eu ficar com as crianças, que a coisa lá na casa dela não ia prestar, que ela ia sair no tapa com o marido dela e que só um ia sair vivo. Aí eu falei pra ela: tá, mas o que aconteceu? Que barraco todo é esse? E ela me contou que descobriu que o bonito, que ela chama de marido, agora tá ficando com a ex-mulher dele. Disse que a mulher tava lá mandando um monte de mensagem debochada pra ela, chamando ela de corna. E eu, com toda a paciência do mundo, falei pra ela: minha filha, não vai lá fazer barraco. Se tu tiver vergonha nessa tua cara, tu pega tuas coisas e vem morar aqui comigo com essas crianças. Só que não adiantou e ela começou a mandar um monte de mensagem pra mulher, dizendo que era pra mulher descer, que ela ia quebrar a cara da mulher. Resumindo pra vocês, ela foi toda valente, dizendo que ia fazer e acontecer, e se não fosse um amigo dela passar na rua, ela tinha apanhado do marido e da ex-mulher dele. Aí o tal do marido dela deu um chacoalhão nela, ela veio aqui pra casa, ficou uns 3 dias aqui e viu que o homem não tava nem aí pra ela, nem deu bola. Ela pegou as crianças, voltou pra casa e tá lá, toda apaixonada, parece que nada aconteceu. Tirou o marido da mulher e agora virou chifruda assumida. A fudenga da minha irmã tinha caído de moto. E minha mãe: meu Deus, eu tô aqui no hospital, Isabela caiu de moto, não sei o quê. Eu tinha 2 irmãs. Isabela era uma das minhas melhores amigas. E ela andava comigo sempre. Então, tipo assim, ela sempre ficou meio revoltada por eu ter casado. Eu acreditei que era porque ela tinha perdido a casca de bala dela. Tipo, eu ia pra todos os lugares com ela, a gente fazia tudo quanto é M juntos. E aí, quando eu conheci ele, comecei a namorar com ele, e aí fui aquetando, me casei, ela meio que perdeu a casca de bala. E a minha outra irmã já era casada e tinha ido morar em outro estado. Então ela meio que ficou sozinha, só com as amigas dela. Só que eu era a melhor amiga dela. E a gente sabe que amor de irmão é amor de... Irmão se ama, né? E aí minha mãe ligou desesperada, falando que ela tinha caído de moto, que ela tava no hospital, que ela tava toda ralapada, que não sei o quê. E eu desesperada,
peguei a primeira roupa que eu vi e fui pro hospital da cidade. Encontrei minha mãe. Quando eu cheguei lá, minha irmã realmente tinha caído de moto. Tava toda ralada, toda machucada. Ficou lá, fez uns curativos e tal, mas passou uns remédios. Ela foi pra casa com a minha mãe, né? Que meu pai levou ela de carro. Eu passei na farmácia pra poder comprar antibiótico, remédio que ela precisava, levei. Ajudei ela a tomar banho, fiquei cuidando dela, botei roupa nela e tal, dei os remédios pra ela. Fiz uma janta, que a minha mãe tava muito nervosa, né? A gente tava lá do lado dela, fiz uma janta, dei janta pra ela. Tinha mandado minha mãe descansar. E aí, quando eu vi que ela tava bem, tranquila, eu fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, o meu marido não estava em casa. E eu não entendi, porque a gente não tinha brigado, não tinha motivo pra ele não estar, por mais que a gente não estivesse bem. E aí eu mandei mensagem pra ele, ele falou, vou dormir na mamãe aqui. E aí eu não aceitei. Eu falei, não, vem pra casa, que não sei o que. Ele falou que não, que ele ia dormir na mãe dele, que eu não estava bem, que ele precisava de um tempo, que ele ia ficar lá pela casa da mãe dele. E aí eu achei isso muito estranho, porque ele literalmente me pediu um tempo, dizendo que não queria me ver e que ele ia ficar na casa da mãe dele. Eu, obviamente, não aceitei isso, comecei a desconfiar que ele tava me traindo, e aí eu pensei na minha cabeça, se ele tiver que terminar comigo, porque quem dá tempo é relógio, não ia dar tempo pra macho nenhum, ele vai terminar olhando na minha cara, que aí eu pego minhas coisas e volto pra casa da minha mãe. Me arrumei toda e fui lá pra casa dele. Quando eu cheguei lá... Lockdown. Numa noite de março de 2020, recebi uma ligação da minha mãe. Ela estava chorando, desesperada. Carol, não sei o que fazer. Estamos com todas as contas atrasadas e o banco está ameaçando tomar a casa. Ela soluçava ao telefone, a voz embargada. Senti um aperto no peito. Apesar de tudo, eram minha família. Quanto vocês precisam, mãe? Quando ela mencionou o valor, percebi que era apenas o começo de uma longa crise. No dia seguinte, transferi o dinheiro e criei uma conta conjunta familiar. Expliquei que era uma forma de organização financeira. Para tempos difíceis, que eu colocaria um valor fixo todo mês para ajudar nas despesas básicas. Mas como você tem esse dinheiro, filha? Você trabalha naquela empresinha de computador, não é? Perguntou minha mãe, genuinamente confusa. Engoli seco. Tenho minhas economias, mãe. E a empresinha vai bem. Foi assim que, sem grandes explicações, tornei-me a provedora silenciosa da família Almeida. Todo mês depositava o suficiente para cobrir aluguel, contas, mercado, plano de saúde e até algumas regalias. Eles pensavam que a conta era uma espécie de fundo emergencial, criado pelo meu pai antes da crise, e que eu apenas ajudava com uma pequena parte. Ninguém questionou muito. Dinheiro entrando, problemas resolvidos. Durante os 2 anos seguintes, observei uma transformação nos gastos da minha família. O que começou como uma ajuda para necessidades básicas, logo se transformou em uma porta aberta para excessos. Camila voltou a fazer tratamentos estéticos caríssimos. Rodrigo comprou um carro novo, alegando que precisava para procurar emprego. Meus pais reformaram a cozinha inteira, porque mereciam um pouco de conforto depois de tanto sofrimento. Enquanto isso, nas reuniões familiares, continuava sendo a mesma Carol invisível. Ninguém perguntava sobre meu trabalho ou minha vida. As conversas giravam em torno das conquistas dos meus irmãos. Conquistas financiadas pelo meu dinheiro sem que eles soubessem. Nossa, Carol, você devia investir mais em você mesma, disse Camila certa vez, olhando para minhas unhas sem esmalte. Um tratamento de beleza faria maravilhas. Posso te indicar minha esteticista. Sorri educadamente. Estou bem assim, obrigada. É por isso que você não encontra ninguém. Homem nenhum gosta de mulher desleixada. Ela completou, como se estivesse me fazendo um favor com aquele conselho. Vi minha mãe concordando discretamente com a cabeça. Meu pai fingiu não ouvir, concentrado no celular. Rodrigo soltou uma risadinha. Você devia ouvir sua irmã, Carol. Ela só quer seu bem. Minha mãe finalmente disse, como se eu fosse uma adolescente rebelde e não uma mulher adulta de 34 anos. Respirei fundo. Cada um vive do jeito que escolheu, não é? Esse é o problema, rebateu Camila. Você escolheu essa vidinha medíocre. Trabalho-casa, casa-trabalho, sem ambição, sem sonhos. Dá pena. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Pena? Nós temos conversado bastante. Sobre você. Sobre mim? Perguntei, sentindo meu estômago se contrair. Sim, ela prosseguiu, lançando um olhar rápido para meus pais, que permaneciam em silêncio, olhando para seus pratos. Sentimos que você está, como posso dizer, desenquadrada. Desenquadrada? Repeti, tentando entender onde aquela conversa iria parar. Veja bem, Carol. Rodrigo interrompeu, assumindo seu tom de empresário que nunca conseguiu ser bem-sucedido. Nossa família tem uma certa imagem a zelar. Estamos todos tentando reconstruir nossas vidas após tempos difíceis. E cada um tem seu papel nisso. Olhei para ele, incrédula. E qual seria o meu papel nisso tudo? Foi quando Camila soltou a bomba. Esse é o problema, Carol. Você não tem um papel. Você é, como posso dizer, um peso morto. Foi quando Camila soltou a bomba. Esse é o problema, Carol. Você não tem um papel. Você é, como posso dizer, um peso morto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para meus pais, esperando alguma defesa, alguma palavra de desaprovação pelo que acabara de ouvir. Nada. Minha mãe mantinha os olhos baixos, e meu pai fingia estar concentrado em cortar um pedaço de carne. Um peso morto?
Repeti, a voz falhando ligeiramente. Não seja dramática. Camila revirou os olhos. Olhe para você mesma. 34 anos, solteira, sem vida social, roupas antiquadas, um trabalho medíocre. Você não evoluiu. Parece que parou, no tempo enquanto todos nós seguimos em frente. Senti meu rosto queimar. Aquelas palavras doíam mais do que qualquer tapa físico. E o que isso tem a ver com a conta conjunta? Consegui perguntar, mantendo a voz o mais controlada possível. Foi quando minha irmã se levantou, apoiando as mãos na mesa e inclinando-se ligeiramente na minha direção. Seus olhos fixos nos meus, ela disse com uma frieza que nunca vou esquecer. Nós conversamos. E achamos melhor você seguir sua vida. Você não faz mais parte da família. O restaurante continuava com seu burburinho habitual, garçons passavam, talheres tilintavam contra pratos. Mas para mim, tudo havia silenciado. Era como se o tempo tivesse parado naquele momento exato. Olhei ao redor da mesa. Rodrigo mantinha um sorriso de canto, como se aprovasse cada palavra dita por Camila. Minha mãe ainda não me encarava. No jantar em família, minha irmã se levantou e disse: "Você não é mais da família." Sorri e aceitei. Eles achavam que eu era a ovelha negra da família. Simples, calada, invisível. Mas esqueceram de um detalhe. A conta bancária que todos usavam era alimentada por mim. Naquela noite, cancelei tudo. Meu nome é Carolina, tenho 34 anos e sempre fui a filha sem graça da família Almeida. Desde pequena, eu era a que não chamava a atenção, sem a beleza estonteante da minha irmã Camila, 2 anos mais nova, ou o carisma do meu irmão Rodrigo, o caçula adorado. Eu era a que passava despercebida nas fotos de família, aquela de quem ninguém lembrava de perguntar sobre o trabalho ou sobre como andava a vida. Enquanto crescia, meus pais investiram tudo em meus irmãos. Camila ganhou tratamento ortodôntico completo, aulas de balé, viagens internacionais para aprimorar o inglês. Rodrigo teve direito à escolinha de futebol particular, curso de oratória, notebook de última geração para os estudos. Para mim, sempre sobrava o básico, ou o "depois vemos isso". Aprendi cedo que precisaria conquistar minhas coisas sozinha. Com 18 anos, entrei na faculdade pública de administração. Ninguém apareceu na minha formatura. Coincidiu com uma apresentação de dança de Camila. Naquela noite, engoli as lágrimas e prometi para mim mesma. Um dia, eles perceberiam meu valor. Não pelo que eu aparentava ser, mas pelo que eu realmente era. E assim começou minha jornada silenciosa. Enquanto Camila mudava de emprego a cada 6 meses por não se sentir realizada, e Rodrigo tentava empreender com o dinheiro dos meus pais, eu trabalhava incansavelmente. Comecei como estagiária em uma empresa de tecnologia, aceitando qualquer hora extra, qualquer projeto adicional. Dormia pouco, estudava muito, economizava cada centavo. Quando completei 25 anos, já era gerente de projetos. Aos 28, diretora de operações. Aos 30, fui convidada para a sociedade em uma startup de soluções financeiras. Nosso app de gestão patrimonial decolou. E em 2 anos, tínhamos mais de 1 milhão de usuários. Uma multinacional nos comprou. E de repente, sem alarde, sem ostentação, eu me tornei milionária. Ninguém na minha família sabia. Não por segredo, mas porque ninguém perguntava. Nas reuniões familiares, enquanto todos comentavam sobre o novo carro de Rodrigo, financiado pelos meus pais, ou as férias de Camila em Paris, também bancadas por eles, eu apenas sorria discretamente com minha roupa simples, meu carro modesto, meu apartamento funcional. Por fora, a mesma Carol de sempre. Por dentro, uma mulher que tinha conquistado mais do que todos eles juntos. Foi na pandemia que tudo começou a mudar. Meu pai perdeu o emprego na construtora onde trabalhou por 30 anos. Minha mãe, sempre dona de casa, entrou em desespero. O salão de beleza que minha irmã tentou abrir faliu em 3 meses. O restaurante onde meu irmão investiu todas as economias não resistiu ao lockdown. Numa noite de março de 2020, recebi uma ligação da minha mãe. Ela estava chorando, desesperada. Carol, não sei o que fazer. Estamos com todas as contas atrasadas e o banco está ameaçando tomar a casa. Ela soluçava ao telefone, a voz embargada. Senti um aperto no peito. Apesar de tudo, eram minha família. Quanto vocês precisam, mãe? Quando ela mencionou o valor, percebi que era